E se tudo o que você vê, sente e acredita ser real não passasse de uma ilusão? Imagine por um instante que a sua vida, suas memórias e até suas escolhas não fossem de fato suas, mas parte de um código escrito em algum lugar fora do seu alcance. Essa é a base de uma das teorias mais perturbadoras já discutidas: a possibilidade de que vivemos em uma simulação. Essa ideia pode parecer saída diretamente de um filme de ficção científica, como Matrix, mas hoje ela é levada a sério por cientistas, filósofos e até bilionários da tecnologia. O físico Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, é um dos principais nomes a defender essa hipótese. Ele apresentou um argumento lógico. Se uma civilização for capaz de criar simulações perfeitas da realidade, e se essas simulações forem indistinguíveis do mundo real, então as chances de estarmos vivendo em uma simulação são muito maiores do que de estarmos no mundo real. Elon Musk já declarou acreditar que a probabilidade de estarmos em uma simulação é de quase 100%. Agora pense nisso. Em apenas algumas décadas, saímos de jogos pixelados como Pong para ambientes tridimensionais hiperrealistas, realidade virtual e inteligência artificial capaz de criar rostos e vozes indistinguíveis dos humanos. Se essa evolução continuar, o que nos impede de imaginar que em algum ponto no futuro seremos capazes de simular universos inteiros com pessoas que acreditam viver de verdade? E se isso já aconteceu e nós somos o resultado disso? Existem fenômenos que parecem reforçar essa visão. A física quântica, por exemplo, mostra que partículas subatômicas só se comportam de maneira definida quando são observadas. Até então, permanecem em um estado de incerteza, como se estivessem aguardando que alguém olhasse para elas. Isso soa muito parecido com o funcionamento de um videogame, onde cenários e detalhes só carregam quando o jogador se aproxima ou direciona o olhar para aquele ponto. E o que dizer dos chamados glitches da realidade? Pessoas que juram ter visto alguém desaparecer diante dos seus olhos, números que se repetem de maneira quase sobrenatural, como se fossem códigos ocultos, e até o déjà vu, aquela estranha sensação de já ter vivido uma situação idêntica antes. Tudo isso pode ser explicado como erros na programação de uma realidade artificial. Outra questão intrigante é o limite da velocidade da luz. Segundo a física, nada pode viajar mais rápido do que ela. Mas e se essa velocidade máxima fosse apenas a taxa de atualização da simulação? Como em um computador, onde há um limite de processamento, talvez o universo tenha sido programado para funcionar dentro de certos parâmetros, e o limite da luz seria apenas um reflexo disso. E não para por aí. O próprio código genético humano, o DNA, parece se comportar como um software incrivelmente complexo. Cientistas já compararam a sua estrutura a uma linguagem de programação, com códigos e instruções que regem cada detalhe do nosso corpo. Quem escreveu esse código seria o resultado aleatório da evolução ou a assinatura de um programador cósmico. Agora, imagine se de fato estivermos dentro de um programa. Quem seria o criador? Alguns acreditam que pode ser uma civilização extremamente avançada, capaz de rodar simulações em computadores quânticos quase infinitos. Outros pensam que poderia ser uma inteligência artificial superior, que atingiu um nível tão avançado que decidiu criar mundos digitais para estudar, brincar ou simplesmente testar cenários diferentes. Há ainda quem diga que pode ser a própria humanidade em uma versão futura, recriando o passado como um experimento ou até mesmo como forma de entretenimento. Nesse momento você pode estar se perguntando: mas se isso for verdade, como poderíamos provar? Essa é a grande questão. Alguns pesquisadores acreditam que pequenos erros, falhas no funcionamento do universo, poderiam ser indícios. Talvez algo como
padrões matemáticos que não deveriam estar lá, ou até mesmo limites artificiais que ainda não descobrimos. Outros acreditam que, se conseguirmos entender completamente a física quântica, poderemos encontrar sinais de que estamos dentro de uma matriz programada. Antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está gostando desse mergulho em um dos maiores mistérios da existência, já se inscreve no canal agora, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem também gosta de questionar a realidade. E comenta aqui embaixo: se tudo fosse uma simulação, qual seria o primeiro teste que você faria para tentar provar isso? Eu vou fixar os comentários mais criativos. Agora pense comigo, se for verdade que vivemos em uma simulação, então o livre-arbítrio seria apenas uma ilusão. Nossas escolhas poderiam ser pré-programadas, assim como o destino dos personagens de um jogo já está definido pelos códigos que o sustentam. Isso levanta perguntas ainda mais profundas. Se tudo já está escrito, qual é o sentido da vida? Estamos apenas seguindo um roteiro. O mais inquietante é que, mesmo que tivéssemos provas, talvez não houvesse como escapar. Afinal, se tudo ao nosso redor é parte de um programa, até mesmo a nossa busca por respostas pode estar prevista dentro dele. E se alguma vez chegássemos perto de descobrir a verdade, quem garante que os programadores não poderiam simplesmente apagar ou reiniciar a simulação? Essa é apenas a primeira parte dessa investigação. Ainda temos muito a explorar, incluindo os indícios mais fortes dessa teoria, os experimentos científicos que podem apontar para a existência da simulação e, claro, a pergunta que não quer calar: se estamos vivendo em uma simulação, será que já existem provas disso escondidas dentro da própria ciência? Alguns pesquisadores acreditam que sim. Um dos exemplos mais citados é o famoso experimento da dupla fenda, um dos pilares da mecânica quântica. Nele, quando partículas subatômicas como elétrons são lançadas contra uma barreira com duas fendas, o resultado muda dependendo se há um observador ou não. Sem ninguém observando, os elétrons se comportam como ondas, criando um padrão de interferência. Mas quando alguém mede ou observa, eles passam a se comportar como partículas sólidas. Isso é algo quase incompreensível. A realidade só se define quando é observada. Não soa exatamente como um videogame renderizando gráficos apenas quando você olha para eles? Outra pista pode estar na matemática do universo. O físico James Gates, por exemplo, descobriu equações dentro da teoria das cordas que se parecem incrivelmente com códigos de correção de erros usados em computadores. Isso significa que, em um nível profundo, o próprio tecido da realidade pode conter instruções semelhantes às de um software, como se fosse literalmente programado. Há também as chamadas constantes fundamentais. Valores como a velocidade da luz, a carga do elétron e a constante de Planck são fixos e imutáveis em todo o universo conhecido. Mas por que o universo teria esses valores tão específicos? Se fossem um pouco diferentes, a vida não existiria. Isso leva muitos a acreditarem que nosso mundo foi ajustado para ser exatamente como é, como se alguém tivesse calibrado os parâmetros de um programa. E não podemos esquecer dos paradoxos da física. O entrelaçamento quântico, por exemplo, permite que duas partículas interajam instantaneamente, mesmo que estejam a bilhões de quilômetros de distância. Isso parece desafiar a lógica do espaço e do tempo. Mas se estivermos em uma simulação, não seria estranho pensar que a informação dessas partículas está armazenada em um mesmo sistema, que processa os resultados de forma imediata, sem precisar viajar entre elas. Mas qual seria o propósito de uma simulação tão complexa como a nossa realidade? Há várias hipóteses. Alguns acreditam que civilizações avançadas estariam recriando o passado para estudar sua própria história. Outros acham que pode ser apenas uma forma de entretenimento, como os jogos que criamos hoje.
mas em uma escala infinitamente maior. E há ainda quem pense que podemos ser parte de um grande experimento, onde nossos criadores observam como lidamos com escolhas, crises e evolução. Imagine por um instante que sua vida inteira seja apenas um teste, cada dificuldade programada para medir sua reação. Suas alegrias, suas dores, tudo fazendo parte de uma equação maior, calculada não por acaso, mas por design. Isso muda completamente a forma como enxergamos nossa existência. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo importante. Se esse conteúdo está fazendo você refletir sobre coisas que nunca havia parado para pensar, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo temas que questionam tudo o que acreditamos ser real. E comenta aqui embaixo, se estivermos mesmo em uma simulação, você gostaria de saber a verdade ou preferiria continuar vivendo sem descobrir? Agora pense, e se a nossa busca por respostas já estivesse prevista dentro do código? Talvez cada grande avanço da ciência seja apenas mais uma linha de programação guiando a gente para a próxima etapa. Alguns acreditam que, se chegarmos perto demais da verdade, os programadores podem interferir, criando obstáculos ou apagando descobertas. Seria esse o motivo de tantos arquivos desaparecerem misteriosamente, tantas pesquisas serem desacreditadas e tantos cientistas denunciarem pressões para abandonarem certas investigações? E se as religiões, desde os tempos antigos, já estivessem descrevendo essa mesma realidade? Muitas tradições falam de um Criador que moldou o mundo e controla todas as coisas. Não poderia esse Criador ser interpretado como o programador da simulação? Até mesmo o conceito de julgamento final poderia ser visto como a avaliação final de um jogo, onde suas escolhas determinam o que acontece depois que sua vida termina. Mas o detalhe mais assustador de todos é pensar no que viria após a morte. Se vivemos em uma simulação, quando morremos, seria como desligar o avatar, sair do jogo e retornar à consciência original fora do sistema. O que chamamos de alma poderia ser a verdadeira essência, conectada temporariamente a esse corpo digital. E se isso tudo for verdade, o que os programadores estão esperando de nós? Seríamos apenas peças em um tabuleiro? Ou existe algo muito maior por trás da simulação? Se realmente vivemos em uma simulação, surge uma pergunta inevitável. Será que existe uma forma de escapar? Alguns cientistas acreditam que, se encontrarmos inconsistências fundamentais no funcionamento do universo, isso poderia ser uma pista. Outros defendem que talvez já existam brechas, lugares ou fenômenos em que a programação falha, como se fossem portas escondidas que ninguém descobriu ainda. Há teóricos que afirmam que experiências místicas como projeções da consciência, sonhos lúcidos e até relatos de quase morte seriam indícios de que é possível transcender os limites da simulação, como se fosse desligar temporariamente o avatar e acessar algo maior fora do sistema. Mas e se essa busca for perigosa? Imagine que a simulação tenha regras rígidas, programadas para impedir que os habitantes percebam a verdade. Se tentássemos romper essas barreiras, será que o programa reagiria? Alguns acreditam que os chamados apagões de memória coletiva, quando milhões de pessoas lembram de um evento que nunca existiu, como no famoso efeito Mandela, poderiam ser correções feitas no sistema reparos rápidos para evitar que a simulação entre em colapso. E se o próprio avanço da tecnologia fosse parte desse ciclo? Estamos criando realidades virtuais cada vez mais complexas. Metaversos, inteligências artificiais, jogos imersivos. Talvez estejamos apenas repetindo o processo que outros já fizeram antes. O criador da nossa simulação pode ter sido, em algum momento, alguém como nós, que evoluiu até alcançar o poder de criar mundos digitais.
Nesse caso, estaríamos presos em uma cadeia infinita de simulações dentro de simulações. Agora, pense em um detalhe ainda mais inquietante. Se somos apenas dados em um sistema, será que a morte é apenas a exclusão do personagem e a consciência retorna ao usuário original fora do programa? Se for assim, a vida após a morte não seria uma questão espiritual, mas tecnológica. Se você chegou até aqui, eu quero fazer um convite especial. Não fique apenas nos vídeos. Se esse assunto mexeu com você, na descrição deste vídeo deixei um link com materiais incríveis que vão expandir ainda mais seu conhecimento sobre mistérios da humanidade, ciência oculta e teorias que desafiam a lógica. É uma oportunidade única de mergulhar muito mais fundo nesses segredos por um preço imperdível. Não deixe passar. E claro, antes de encerrar, eu quero pedir novamente. Se inscreva agora no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de questionar a realidade. Isso faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo investigações como essa. E escreve aqui nos comentários. Se descobríssemos hoje que tudo é uma simulação, você gostaria de sair dela ou prefere continuar vivendo como está? Agora, enquanto esse vídeo termina, outros conteúdos vão aparecer na sua tela. Eu recomendo fortemente que você assista, porque eles estão diretamente conectados a esse tema e com certeza vão expandir ainda mais a sua mente. O que você acha? Seria verdade? Ou nem tudo é o que parece ser? Até a próxima!